Amém. Provavelmente você já falou isso que eu vou dizer aqui agora, eu estou na correria. Quantos já falaram isso daqui? Alguém te pergunta como você está e após dizer, olha, eu estou bem, e eu tenho certeza que muitos de vocês já disseram, eu estou bem e eu estou na correria. Essa tem sido a nossa resposta nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo em uma correria. Eu não sei você, querido, eu tenho a impressão, Willy, eu tenho a impressão que o tempo ele está passando mais rápido. E eu vejo isso na criação dos meus filhos. A minha filha mais velha, ela tem 7 anos. Parece que eu tive a minha filha ontem. E a minha filha já está com 7 anos, hoje minha filha estava lendo a Bíblia, lendo Mateus 21, enquanto eu estava lendo a palavra, minha filha estava lá lendo. A impressão que eu tenho é que os dias estão passando muito rápido. E a reflexão que fica para mim e para você, quem é e o que está levando o nosso tempo? O que e quem estão levando o nosso tempo? Hoje eu quero falar sobre o tempo. Eu sempre tive vontade de falar sobre esse tema aqui, mas eu nunca tinha entrado nele. Eu quero falar e quero refletir com você sobre a questão do tempo. Salmo 90, 12, que é um dos versículos que eu mais amo, e provavelmente você já recebeu esse versículo da minha parte no dia do seu aniversário, porque eu gosto de falar, gosto de ministrar as pessoas no dia do aniversário sobre esse versículo. Salmo 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O Salmo 90, queridos, não é um salmo de Davi, é um salmo de Moisés. Então Moisés refletindo sobre a vida, refletindo no seu relacionamento com Deus. No Salmo 90 existe um contraste. O Moisés, ele reflete acerca da eternidade de Deus e ele reflete acerca da brevidade dos nossos dias, da brevidade do ser humano. E nesse versículo 12 em especial, Moisés está nos convidando a mudar a forma como nós lidamos com a questão do tempo. Queridos, eu e você, nós devemos entender que o tempo que nós temos, ele é um presente de Deus. E é um presente de Deus para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus. Primeira pergunta que eu tenho para você nessa noite, como é que você usa o seu tempo? Como é que você tem usado o seu tempo? Uma das percepções que nós devemos ter é que o tempo, ele é uma moeda. E como qualquer moeda, ou você gasta, ou você investe. Então a forma como você está lidando com o seu tempo pode mostrar prudência, pode mostrar no seu coração responsabilidade, ou pode mostrar imprudência. Geralmente quando nós falamos sobre dinheiro, nós falamos ou você investe ou você gasta. Eu espero, querido, que você não esteja gastando o seu tempo como quando abrimos uma torneira e deixamos muita água gastando, indo embora. Outra coisa sobre o tempo é que o tempo ele é um recurso que não se renova. O que passou, o ontem, que nós vivemos ontem aqui no culto, na Semana das Primícias, passou. Não tem como voltar mais atrás, não tem como recuperar o tempo perdido. Então eu e você, nós devemos entender que o tempo tem um valor. Diga assim comigo, o tempo tem um valor. Eu queria ler para vocês aqui essa poesia que fala a respeito do valor de um tempo para nós refletirmos. Olha só, para saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano na escola. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve o seu filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para saber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que arduamente tem esse tempo para fazer uma faxina geral na casa. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos noivos que não veem o momento de se encontrar no casamento.
Para saber o valor de 1 minuto, pergunte a alguém que perdeu o seu voo. Para saber o valor de 1 segundo, pergunte a uma pessoa que tentou evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Nós precisamos entender que o tempo tem um valor. E Paulo também em Efésios capítulo 5, no versículo 15 e 16, ele nos faz um alerta, uma direção. Ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Ele está dizendo praticamente a mesma coisa, o mesmo pedido que Moisés fez: dá-nos sabedoria, ensina-nos a contar o nosso tempo. Então ele diz: e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias eles são maus. Então o convite, tanto de Moisés como de Paulo aqui, é o convite para eu e você, nós remirmos o tempo. E o que é remir o tempo? É nós usarmos o tempo de uma forma intencional e de uma forma proposital. Entendendo, querido, que o tempo que o Senhor tem conferido a mim e a você, ele não pode ser desperdiçado. Então quem entende a preciosidade do tempo, que o tempo é limitado, não gasta energia com o que é trivial, com distração, com fofoca, com intriga. Mas sim, quem entende o valor do tempo, foca naquilo que é essencial, foca no propósito eterno. Segunda pergunta que eu quero fazer para você: como você está administrando o seu tempo? Essa palavra para que você reflita sobre isso. Você tem sido um bom mordomo do tempo que Deus tem conferido a você? Essa palavra diz para nós que nós devemos ter sabedoria no uso do nosso tempo. Terceira pergunta: como é que você se sente? Como é que você sente nesse ano que se passou, 2025? Você gastou tempo ou você investiu tempo? O ano que passou, será que foi um ano perdido que você quer passar a borracha? Ou foi um ano que você fala assim: eu produzi muito, glória a Deus, conquistei, coloquei meus alvos, fiz promessas diante do Senhor e as conquistei? Eu sei, querido, que nós não somos robôs. Nós não somos robôs numa cadeia de produção para produzir algo. Mas nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo com o uso do nosso tempo. Quando você olha para trás em 25, você cresceu em intimidade com Deus? Você acha que você está mais apaixonado por Jesus, seu coração queimando, mais apaixonado pela palavra? Você é um ávido conhecedor das Escrituras e você quer aprender mais do Senhor? Olhando para trás, foi essa mensagem que você passou para as pessoas próximas a você? Nesse ano de 2025, você colocou aquela meta de ler a Bíblia toda. E você conseguiu ler a Bíblia toda, glória a Deus pelos que conseguiram. Você conseguiu ler a sua Bíblia toda? Quantos livros, além da Bíblia, que é o livro principal, deve ser diário, quantos livros para edificar a sua fé você leu no ano de 2025? Ano passado eu tinha colocado uma meta de 38 livros. Eu preciso ler, eu sou pastor, né? Tem que ficar aqui informando, né? Falando das coisas da Bíblia, eu preciso ler muito. Ano passado eu tinha um alvo de 38, li 40 livros. Glória a Deus. Isso é uma coisa que eu fico ali, perseverando. Esse ano eu coloquei o alvo, 45 livros. Vamos um pouquinho mais. Graças a Deus, nessa semana eu já terminei. Ainda estou em processo com alguns, mas 45, check. Depois eu vou postar para vocês verem, indicarem os livros para vocês lerem. Mas eu queria te perguntar, os alvos que você intentou nesse ano fazer, você conseguiu? Ou você deixou pelo meio do caminho? Queridos, você colocou em ação esses projetos pessoais ou você deixou a vida te levar vendo a vida de outras pessoas na rede social? Porque quando nós não estamos investindo tempo no propósito de Deus na nossa vida, hoje em dia, esse aparelho que é uma bênção, nós fazemos de tudo nele, eu uso, tenho rede social, mas muitas vezes esse aparelho ele é um objeto de distração.
E aí nós ficamos vendo a vida dos outros passarem, e isso, segundo os especialistas aí do cuidado mental, é altamente perigoso, porque gera muita comparação. Nós olhamos para a vida das outras pessoas, invejamos a vida das outras pessoas. Hoje em dia as redes sociais, elas têm um algoritmo, eu morro de raiva, porque às vezes eu vou abrir meu celular e eu vejo vídeo de gente que eu não conheço. Mas são os vídeos que roubam minha atenção. E aí você vai passando. Quando você vê, você já utilizou mais de 1, 2 horas vendo um monte de vídeos intermináveis que não edificou a sua fé e que muitas vezes está até adoecendo a sua própria alma. Quais são as coisas que têm roubado, querido, o seu tempo? Então, meu tema com você nessa noite é: quem levou o meu tempo? Quem levou o meu tempo? Então, essa palavra, é uma das palavras aqui da semana das primícias. E eu quero compartilhar com você algumas percepções que o profeta Ageu, ele teve, para que eu e você não percamos o nosso tempo. Então, no ponto 1, agora eu vou contextualizar com algumas situações aqui do profeta Ageu. Meu coração é que você reflita para que você não perca tempo em 2026. Você não venha gastar o seu tempo, você venha investir o seu tempo. Diga assim comigo: eu vou investir o meu tempo em 2026. Em primeiro lugar, para você não perder tempo, cumpra todos os seus votos feitos a Deus. Ageu capítulo 1, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Preciso te situar na Bíblia que o livro de Ageu está no Antigo Testamento. O livro de Ageu, ele tem apenas 2 capítulos. Ô pastor, tão pequeno diante de tantos outros. Não deve ter muitas coisas assim para nos ensinar. Tem sim. É um livro pequeno, mas ao mesmo tempo é um livro que vai direto ao ponto. É uma carta profética do qual o conteúdo de Ageu é muito profundo para mim e para você. O profeta Ageu, ele conviveu, quando você lê o livro de Esdras, quando você lê o livro de Neemias, eles foram contemporâneos. Eles viveram na mesma época, na época em que o povo de Deus está voltando do cativeiro babilônico, e eles encontram as suas cidades completamente destruídas. E quando você volta para um lugar que é seu, está destruído, o que você vai fazer? Você vai reconstruir. Você vai fazer de novo. E foi isso que o povo de Deus começou a fazer. E uma das primeiras coisas, motivados pelos líderes religiosos, foi reconstruir o templo do Senhor. E aqui que entra o Ageu. Porque o povo começa a reconstruir a casa do Senhor, mas houve um ciclo de desânimo de aproximadamente 15 anos. Eles começaram, mas eles desistiram. E o Ageu é levantado aqui pelo Senhor para despertar o povo de Deus de toda a apatia espiritual. Ei, é a casa do Senhor. Ei, é o templo do Senhor, é o nosso propósito principal. Então a mensagem de Ageu para o povo de Deus: vamos completar a obra do templo do Senhor. Então nós estamos falando aqui de um tempo de desânimo, de um tempo de desistência. E quem sabe, querido, você aqui, a semelhança do povo de Deus, tenha começado bem 2025. Tenha começado 2025 cheio de alvos, cheios de sonhos. Mas coisas aconteceram e essas coisas acabaram roubando o seu tempo. Acabaram desmotivando o seu coração, acabaram esfriando a sua fé. Você se tornou apático para com as pessoas. Queridos, quantas vezes nós começamos bem, nós temos um bom início, mas nós ficamos à beira do caminho, acabando desmotivados. Pastor Márcio Valadão, do qual tenho muita admiração, pastor Márcio Valadão, ele tem uma frase que diz: não importa como começa, e sim como termina. Tudo na vida é uma questão de começo, meio e fim. Às vezes o início é glorioso, alvos gloriosos,
promessas feitas para o Senhor, mas querido, tudo na vida tem começo, tem meio e tem fim. Quantas coisas você começou, quantas atividades, quantos compromissos, quantos votos você começou em 2025, mas você não concluiu. Quais foram os motivos? Quais foram os motivos que roubaram a sua atenção? Um dos motivos aqui que roubou a atenção dos israelitas foi porque eles não tinham familiaridade com a reconstrução daquele templo. Os mais antigos tinham visto a glória do templo de Salomão, mas os mais novos, que foram 70 anos é uma geração. Então eles não tinham tanta familiaridade, não sabiam bem que direção estava tomando a reconstrução daquele templo. E uma outra coisa que aconteceu com eles acabaram priorizando o conforto pessoal, ao invés de priorizar, como diz a Bíblia, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Então eles não tinham familiaridade com aquele templo. E em segundo lugar, eles acabaram priorizando o seu próprio conforto, o conforto pessoal e o seu conforto material. E essa é muitas vezes a nossa tendência, querer salvar a nossa pele em primeiro lugar. Por isso, queridos, Deus levanta o profeta diante dessa realidade de interrupção, diante dessa realidade de descaso com as coisas do Senhor. Deus levanta o profeta para dizer: vamos, nós não temos tempo para perder, vamos nos levantar, vamos reconstruir. Querido, quem sabe não foi isso que aconteceu com você? De repente você está negligenciando a sua vida espiritual. De repente você está priorizando as coisas para você. Não é venha o teu reino, é venha o meu reino. Pode ser que você está negligenciando, você priorizou, não, eu vou ler a Bíblia toda, mas não leu. Eu vou orar constantemente, mas não orou. Eu vou tirar tempos dos jejuns coletivos da igreja. Vou tirar tempos de jejum pessoais, mas não fez. De repente você priorizou: eu vou ser fiel dizimista, fiel ofertante, mas de repente não está fazendo. Ou você colocou: vou ser fiel todo domingo congregando no culto de celebração, toda semana congregando em um life group, mas de repente você não está fazendo isso. Isso se chama procrastinação. Procrastinação, deixando para fazer, empurrando com a barriga, deixando para fazer logo depois. Queridos, o Ageu, ele levanta, ele alerta o povo contra essa mentalidade de procrastinação. E ele diz: vamos nos levantar, vamos nos voltar para o Senhor. E a primeira coisa para nós não perdermos tempo é nós cumprirmos os votos que nós fizemos para o Senhor. Quais são os votos que você tem feito a Deus? Talvez você falou: Senhor, eu quero amar mais. Senhor, eu quero investir em um projeto social. Senhor, eu quero fazer algo que seja relevante, algo que tenha propósito, algo que mude a história das pessoas. Eu quero tocar o coração das pessoas. Mas de repente você esqueceu desse voto, você deixou esse voto para trás. E a minha oração nessa noite é: Espírito Santo, cada uma das decisões, cada um dos votos, cada uma das escolhas, cada um daquelas coisas que nós intentamos fazer no Senhor, traz, Espírito Santo, a mente do teu povo, traz de volta a consagração do teu povo, traz de volta os votos feitos diante do Senhor, em nome de Jesus. O Ageu, ele está passeando pela cidade. E o versículo 4 e 6 do capítulo 1 diz: o Ageu, ele disse: acaso é tempo de morar em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então Ageu está andando sobre a cidade. A igreja, o templo está destruído, mas as casas são maravilhosas. As casas são de fino acabamento. Então Deus levanta Ageu para despertar o povo ao arrependimento, a trazer à memória o povo de Deus o que é prioridade. Porque naquele momento o povo estava gastando tempo e recursos naquilo que era pessoal.
E eu não estou falando que nós não devemos prosperar, não é isso que eu estou falando, porque a sua prosperidade, de forma correta, no momento certo, na hora certa, com propósito, faz toda a diferença. Mas quando você prioriza o seu reino pessoal, os seus projetos, a sua vontade, o seu querer, é isso que o Ageu está dizendo aqui, tem que ser um motivo de arrependimento. Nós estamos deixando em segundo plano aquilo que deve ser o primeiro. Queridos, tantos de nós estamos conquistando coisas genuínas para essa terra. Carreira, casas, posses. Mas quanto nós estamos ouvindo pessoas cheias de coisas assim, mas depressivas, sofrendo de depressão. O pastor Cote, no livro Raízes da Depressão, ele alista que uma das causas de depressão é falta de objetividade na vida. O que é isso? Falta de propósito. Às vezes eu estou construindo, fazendo, estudando, mas sem propósito. Como uma pessoa assim que está construindo carreira, que está fazendo a sua vida, muitas vezes estando num processo depressivo como esse por causa da falta de objetividade da vida. Muitas vezes essas pessoas elas estão se esquecendo de priorizar o reino de Deus. Queridos, eu fico tão triste às vezes com a realidade de que quando nós estamos precisando de uma casa para abrir uma célula, para expandir o reino de Deus, para conquistar mais pessoas e nós não temos rapidamente. Fico tão triste às vezes quando nós estamos precisando de uma pessoa se posicionar para pastorear um grupo de 10 a 12 pessoas para caminhar, para cuidar de gente. Vai dar trabalho, não posso te dizer que não vai dar trabalho, mas muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós precisamos de servos para cuidar das nossas crianças e nós não temos. Queridos, onde estão as nossas prioridades? Então o Ageu está dizendo, o que adianta você morar numa casa muito boa, mas se você não ama as pessoas? Que adianta você ter tudo, mas você não é solidário com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro? O que adianta? E quando nós estamos fazendo isso, irmão, eu não posso te negar a verdade, nós estamos errando contra Deus. Nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos sendo insensíveis com aquilo que é mais importante para o nosso Senhor. Por isso, nosso primeiro ponto para nós não perdermos o nosso tempo, para não perdermos o alvo, o propósito a nós conferido, é nós cumprirmos os votos que nós fizemos para o Senhor. Quais são os votos que você fez para Deus e que você deixou à beira do caminho? É tempo de se arrepender. É tempo de voltar atrás. Lembra daquela oração? Senhor, usa-me. Senhor, eu quero ser usado por onde eu for, seja no meu trabalho, em casa, na igreja. Usa-me. A minha oração é que o Espírito Santo traga à sua memória essas prioridades. Então, o nosso primeiro ponto. Qual é o nosso primeiro ponto? Me ajude. Cumpra todos os votos feitos a Deus para que nós não venhamos a perder o nosso tempo. Quando você cumpre os votos feitos ao Senhor, querido, você não vai perder o seu tempo. Em segundo lugar, que a mensagem de Ageu nos ensina a manter o nosso foco em Deus. A manter o nosso foco em Deus. Ageu 2, 3 e 5, a Bíblia diz: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Não tenham medo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nessa segunda mensagem aqui de Ageu, lembre que ele é um profeta encorajador. Ele está encorajando o povo a se levantar. Ele está encorajando o povo a reconstruir a casa do Senhor. E ele está dizendo o seguinte: vocês não estão sozinhos.
quando eu estou fazendo algo pelo reino de Deus, eu não estou sozinho. Quando o povo de Deus saiu do Egito, ele disse para o povo: eu estarei com vocês. Quando Jesus veio e foi para a glória, Jesus disse: sempre estarei com vocês. E nós temos Ageu se levantando, dizendo para o povo: coragem, se levante, vamos trabalhar. Querida, é uma realidade sim, tinha muito trabalho, a tarefa era enorme, eram poucos, os recursos eram inadequados. Aquele tempo que eles estavam reconstruindo, comparado com a glória do templo de Salomão, era realmente desanimador. Mas Deus levanta Ageu para encorajá-los. Deus levanta Ageu para ministrar a eles uma mensagem: olha, se levantem, vocês não estão sozinhos, Deus está com vocês. Quantos aqui gostam de receber uma palavra de encorajamento? Levanta a sua mão. Como é bom quando nós temos um amigo, nós temos alguém que em vez de nos colocar para baixo, nos levantam. Querido, nesse momento aqui, a palavra, por mais confronto que seja, ela também tinha o objetivo de levantar o povo, levantar a fé, levantar as pessoas para que elas se encorajassem. E queridos, como é bom quando nós temos uma dieta correta. Aqui os israelitas, eles estão sendo encorajados, eles foram encorajados pelo que eles ouviram. O pastor Craig Groeschel, ele diz o seguinte acerca dos nossos pensamentos. Como assim dos nossos pensamentos? Você pensa uma coisa que você já ouviu, ou que você leu, ok? Vamos partir desse pressuposto. Pastor Craig Groeschel, ele disse o seguinte: a nossa vida, ela está se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes. O que nós pensamos da forma a quem nós somos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, à medida que eu ouço a palavra de Deus está me construindo. E os meus pensamentos, uma vez cheio da palavra de Deus, eles vão estar cheios da verdade. Mas a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: se nós, queridos, se o que nós estamos pensando, ela dá forma a quem nós somos, o que é que você está pensando? Quais são as coisas que estão se passando pela sua mente? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que você está dando ouvido? Quem são as pessoas que você anda diariamente? Quem são as pessoas que você senta com elas para comer, para fazer refeições? Porque eu digo para você que essas pessoas, elas estão falando na sua vida, queira você ou não. E aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão postando, aquilo que você está vendo, isso está de certa forma construindo aquilo que você é. Então, queridos, quanto tempo das nossas vidas nós passamos ouvindo vozes que nos colocam para baixo? Eu tenho uma lista de sonhos aqui nos meus alvos. Aí você fala: não, vou mostrar para todo mundo os meus alvos aqui, ó. Querido, não faça isso. Compartilhe com as pessoas necessárias. Sonhos, nós compartilhamos com pessoas que estão próximas a nós. Não colocamos na rede social, na internet. Compartilhe com pessoas que estão próximas a você. Porque as pessoas, elas vão olhar para os seus loucos sonhos em Deus e elas vão te ridicularizar. Mas compartilhe com as pessoas certas. Mas muitas vezes quando nós fazemos isso, essas vozes que nós ouvimos nos colocam para baixo, nos desencorajam. Não, você não vai conseguir. Queridos, quantas informações incrédulas estão governando o seu tempo? Que estão dizendo que você não vai, que esse projeto não vai avançar, seu ano vai ser só derrota. O mesmo pastor Craig Groeschel, ele disse o seguinte: você não pode mudar o que você não confronta. Você não pode mudar o que você não confronta.
Então, querido, você jamais vai ser ou realizar alguma coisa se você estiver focado em pensamentos negativos e se você estiver focado em impossibilidades. Essas vozes, elas precisam ser confrontadas, precisam ser rejeitadas. Não, você não vai ser nada, não. Eu digo que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu digo que em Cristo Jesus eu cumprirei o meu propósito. Eu digo que em Cristo Jesus eu vou avançar, eu não vou parar, eu não vou retroceder. Em nome de Jesus. Confronte essas vozes, porque em todo tempo elas estão aí como uma tempestade na nossa cabeça. Querido, Ageu levanta aqui para encorajar o povo com a palavra, dizendo: olha, não tenham medo, avancem, avancem. Tem uma frase que diz: trabalhe como se tudo dependesse de você, e tenha fé como se tudo dependesse de Deus. Querido, nós precisamos trabalhar dando o melhor de nós, confiando completamente e dependendo do Senhor. A sua parte, querido, é confiar em Deus, e a parte de Deus é fazer o impossível. O impossível. Porque nós temos o Deus do impossível. O versículo 9, o mesmo Ageu continua encorajando, dizendo: a glória dessa casa. Enquanto vocês estão achando que não vai dar em nada, mas o Ageu disse: a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Mas como assim, Ageu? Olha esse templo sendo reconstruído de ruínas, de pouco mão de obra, de poucas pessoas. Como assim você está dizendo que a glória desse templo vai ser maior que a glória do templo de Salomão? Eu quero dizer para você, porque Ageu, ele está profetizando o que viria. Jesus pisou nesse templo que esses homens estavam reconstruindo. Então quando Ageu disse: a glória desse templo será maior, o próprio Senhor, o próprio príncipe da paz pisou os pés naquele lugar. E eu quero dizer para você que com Jesus, com os princípios corretos, você redirecionando o seu tempo, você redirecionando a sabedoria do reino de Deus no seu coração, com Jesus, a glória do ano de 2026 será maior que o ano de 2025, em nome de Jesus, amém? Por isso eu quero dizer para você, talvez você diz: pastor, minha família está quebrada. Pastor, meu casamento está destruído. Pastor, as minhas finanças estão em falência. Eu digo para você: coragem, coragem. Com Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. 2 Crônicas 20:20, a Bíblia diz: tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Quem aqui quer ser sustentado pelo Senhor, levanta a mão. Quem aqui quer ter vitória no Senhor, levanta a mão. Querida, essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Tenham fé no Senhor. Tenham fé nas promessas de Deus. Então, para nós não perdermos tempo, queridos, nós precisamos crer na palavra liberada. Relacionamento com Deus, o que nos encoraja. O que encoraja seu coração. Você deve gastar mais tempo tendo relacionamento com Deus, tendo relacionamento com pessoas que edificam seu coração. Você deve investir, gastar não, né? A mentalidade nova é investir. Eu devo investir o meu tempo com valores eternos, com coisas eternas. Quando você faz isso, quando você está focado em Deus, você com certeza não vai perder o seu tempo. Então, em primeiro lugar, para nós não perdermos o nosso tempo, número 1, cumprir os nossos votos. Em segundo lugar, nós mantermos o nosso foco em Deus. E em terceiro e último lugar, para nós nos ajoelharmos, orarmos pelos meses de 2026. Terceiro lugar, busque continuamente obedecer. Busque continuamente obedecer. A linguagem do crente é obediência. É uma busca constante de obediência. Ageu 2, versículo 14. Então disse Ageu: é o que acontece com esse povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Mais uma vez, Ageu está denunciando o pecado do povo. Deus está dizendo: eles me oferecem o que é impuro.
Querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer o que sobra da sua carteira. Deus, Ele não quer o tempo que sobra na sua agenda. Ele não quer migalhas. Deus quer o melhor. Deus quer aquilo que agrada o coração dEle. Deus não quer iniquidade. Fazer alguma coisa com o coração impuro. Fazer alguma coisa com a motivação impura. O que o Senhor espera de mim e de você, querido, é uma entrega completa. O que Deus espera de mim e você é uma adoração em espírito e em verdade. O Ageu está dirigindo a mensagem para esse povo que ele estava achando o seguinte: que nós estamos trabalhando no templo do Senhor, o templo do Senhor vai nos santificar. Não, não é assim. Não é o fato, querido, de você congregar na igreja, de vir todo domingo, ou de estar fazendo alguma coisa para o Senhor. Isso vai limpar a impureza e as motivações impuras do teu coração e do teu caráter. Querido, o que Deus espera de nós é santidade. Santidade é um processo onde a obediência, ela não vem de uma forma como se fosse por associação. Não, porque eu estou fazendo, eu estou andando em santidade. Não é assim. Não é assim. O que é necessário de nós, o que valida a nossa obediência, a nossa consagração a Deus. Deus, querido, quer uma vida santificada. Deus quer uma vida consagrada a Ele. Deus quer uma vida separada do pecado. Ah, mas pastor, eu estou vivendo em pecado. Irmão, sai desse caminho. Sai dessa rota de perdição. A Bíblia diz: se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. A Bíblia diz: quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, o Senhor nos perdoa. Então não é desculpa. Ah, mas eu estou em pecado, querido, não é desculpa. Você pode se reconectar com Deus. E uma forma, da vez que você se volta para o Senhor, você se consagra ao Senhor. E uma outra coisa que a Bíblia diz: sou eu que vos santifico. É o Senhor que faz essa obra no nosso coração. Por isso nós precisamos nos lançar e mergulhar em Deus. Posso ouvir um amém? E o Ageu continua dizendo aquilo que Deus, a resposta de Deus com respeito a essa impureza, essa forma errada de conduzir a nossa vida, em desobediência tantas vezes. Ageu diz no versículo 17 e 19: eu destruí todo o trabalho da mão de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Tudo começou a dar errado. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Há ainda alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O que significa isso? Quando nós nos posicionamos, que ele está dizendo ali que um novo tempo estava acontecendo a partir daquela reconstrução. Eles estão ouvindo a palavra, eles estão sendo encorajados, eles estão se levantando. Um novo tempo de Deus estava se abrindo na vida deles. E o que acontece quando eu e você nos posicionamos? A bênção de Deus, ela vem. A bênção de Deus, ela vem como uma resposta do nosso posicionamento. Então quando ele se posiciona, o Senhor se levanta para os auxiliar, o Senhor se levanta para os ajudar. Então o profeta está dizendo aqui: olha, as videiras, as figueiras, as oliveiras de vocês não estão dando fruto, porque vocês estão na desobediência. Então sabe aquela percepção que nós temos: poxa, tudo que eu estou colocando a minha mão parece que não está rompendo, parece que não está indo para frente. Vamos averiguar como está o seu coração. Vamos averiguar como estão as suas motivações. Vamos averiguar se o reino de Deus está vindo em primeiro lugar. Porque enquanto eles estavam na desobediência, enquanto eles não voltaram o coração deles para Deus, foi necessário que Deus levantasse o profeta para dizer para eles que eles precisavam se voltar para o Senhor. E queridos, toda intimidade, olha só as coisas que a partir de quando nós nos voltamos para Deus, quando você se posiciona diante de Deus com a sua palavra, intimidade gera santidade, que gera autoridade e que gera
conquista. Diga assim comigo: intimidade gera santidade, que gera autoridade e que gera conquista. Então, queridos, a obediência em construir e a disposição em colocar Deus em primeiro lugar, como Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, a Bíblia nos promete bênçãos incontáveis, bênçãos imerecidas, vêm sobre nós quando nós nos posicionamos em obediência. Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: se você obedecer ao Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Então eu acredito que para nós não perdermos o nosso tempo, no ano de 2026, é necessário um posicionamento. É necessário, em primeiro lugar, nós cumprirmos os nossos votos feitos ao Senhor. É necessário nós mantermos o nosso foco em Deus. E é necessário nós buscarmos continuamente obedecer. Se você fizer isso, querido, se os seus olhos estiverem no Senhor, se os seus votos feitos ao Senhor, se você obedecer, querido, seu ano de 2026 será um sucesso para a honra, não só o 26, mas todos os dias da sua vida. Amém? Então eu queria convidar você a consagrar o seu mês de maio, o seu mês de junho. Nós estamos fazendo assim, a cada dia, 2 meses. Eu queria que essa palavra também que falou o seu coração, poxa, você pensou assim: eu gastei tempo, eu deixei coisas para trás, os votos que fiz eu não cumpri. Esse é um momento de arrependimento também. Eu queria te convidar aqui à frente.